Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Passaram a noite bem, tenho certeza que passou, que Deus está conosco. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Que Deus conceda a cada um de nós as petições que nós temos feito conforme a vontade dEle. Estou feliz com o Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, pelo apoio, pelo incentivo que tem me dado. Que Deus nos abençoe. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família, Pai, que somos eu. Não somente a família de sangue, mas também essa família das redes sociais que são bênçãos, que são teus na minha vida. Peço ao Senhor que os abençoe, Pai. Agradeço também por você ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai, perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, que temos entristecido, precipita com as nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 11. Também no livro de 2 Reis, capítulo 16. Seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Seja para edificação, para consolo. Que o Senhor Espírito venha falar o que o Senhor quer falar e não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmão, profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 3, diz assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Judá. Jerusalém e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor do exército, monte de santidade. Deus falando para o povo, falando para nós, que ele voltará para o monte dele, para o monte Sião, para o monte que ele escolheu, onde ele falou com Moisés, onde foi edificado o templo, onde foi colocada a arca da aliança, a arca do conselho. Ele falando: eu voltarei para o meu monte e habitarei no meio de Jerusalém. Habitará no meio da cidade santa, cidade que ele escolheu. E Jerusalém será chamada cidade de verdade. E o monte do Senhor, que é o monte Sião, o monte da santidade. Deus quer habitar na tua casa, no meio da tua casa. A tua casa é uma casa de verdade. Tua família é uma família verdadeira. Teu trabalho, tudo que você colocar as mãos seja verdade. Que não haja mentira. E a casa em que ele habitar, meu coração, teu coração também faz parte. Será casa de santidade. Essa é a mensagem do Senhor através do profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo 11. Vamos agora para o livro de 2 Reis, capítulo 16. Do versículo 1 até o 9, fala que Acazei, filho de Remalias, um rei que foi idólatra, rei Acaz, não fez a vontade do Senhor, como Davi fez. Muitas vezes nós somos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, o caminho certo. Nós vemos que os nossos pais, nossos avós, levou uma casa com retidão, bem estruturada, com temor ao Senhor. E muitas vezes, quando nós edificamos a nossa casa, nós não temos os mesmos erros. Começamos a deixar entrar o que não convém na nossa família, na nossa casa. Assim era o rei Acaz. Ele, mesmo menino, jovem, viu na sua juventude, viu que seu pai não reinava de acordo com a ordenança de Deus, como Davi reinou. Asa reinou e muitos outros reinou. Ele reinou fora
dos estatutos de Deus, como os reis de Israel, Acabe e outros reis que só fizeram mal ao Senhor. E isso Acas fez, não agradou o Senhor. Descontentou o Senhor, e isso foi causa de Deus mais uma vez levantar outras nações para lutar contra o povo de Israel. Pois é a diferença de servir a Deus e servir o homem, de fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. Ele levou uma vida de idolatria, uma vida de mentira, de falsidade. Nós sabemos que o dia de hoje as coisas estão acontecendo do mesmo jeito. O povo sabe, conhece, governantes, juízes, esse que fica ali, também um sacerdote. Eu não vou falar só dos governantes, os sacerdotes, o Senhor também, os padres, pastores, os obreiros da casa do Senhor sabem que muitos estão fazendo o contrário do que Deus mandou. Não anda seguindo a doutrina dos apóstolos, não anda seguindo o que Deus ensinou através da sua palavra, através dos profetas. E isso é causa que Deus tem entristecido com essa terra, com o mundo. Mas vai chegar um dia em que muitos altares que estão construídos por aí vão ser derrubados. Muitas igrejas vão fechar, muitos livros espirituais vão cair. Por causa da ganância, deixar de honrar a Deus para honrar a si próprio. Deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne. Põe preço na palavra, põe preço no louvor. Tudo tem preço. E isso não agrada o Senhor. É como o rei Acas. Ele foi na Síria, viu um altar e mandou fazer um altar, como da Síria. Se o altar já tinha sido construído através de Moisés, no deserto, o rei Salomão, no templo. Então tudo foi conforme a planta que Deus deu a ele, o ensinamento que deu a ele. Agora, o rei Acas vai na Síria buscar e copiar um altar. Aí nesse altar ele sacrifica aos demônios. Hoje nós vemos assim nas igrejas. Pessoas que dizem ser cristãos estão seguindo, fazendo a vontade do demônio. Você pode acompanhar nos noticiários, nas redes sociais, pessoas misturando o santo com o que não é santo. E isso não tem agradado a Deus, como o rei Acas, muitos reis de Israel e de Judá não agradaram ao Senhor. Vamos ler? Acas de Judá. No ano 17, de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acas, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho do rei Israel, e até o seu filho fez passar pelo povo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também se sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo da arvoreira. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Maria de Israel, a Jerusalém, a peleia e cercaram a casa, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elat à Síria e lançou fora Elat. Os judeus e os sírios vieram a Elat e habitaram ali até o dia de hoje. A casa enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me da mão dos reis da Síria e da mão do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou a casa, a prata e o ouro, se achou na casa do Senhor, e no tesouro da casa do rei mandou ao rei da Síria.
e o rei da Síria lhe deu ouvido. Pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou e levou o povo para Quir e matou Rezim. Assim, Acaz foi buscar a ajuda do homem. Ele sacrificou aos demônios, queimou seus filhos aos demônios. Tudo que era contrário ao que Deus ordenara, ele fez. Tudo que desagrada o Senhor assim. Hoje nós que falamos ser cristãos, então, não estou renegando, não, são todos. Não. E nós que seguimos nossos líderes, erramos como eles erram. Isso é causa de tristeza para Deus. Assim como Deus levantou o exército da Síria para lutar contra os reis que vieram ajudar para cá, ele pode fazer no dia de hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo santo, é o mesmo estatuto, é o mesmo juízo, é o mesmo mandamento, não mudou nada. Nós que queremos mudar, o homem quer fazer suas mudanças, mas Deus não muda. Versículo 10 até o 20, o altar de Damasco. Então Acaz vai a Damasco e ali vê um altar que o rei da Síria usava para sacrificar. Ele manda a planta do altar ao sacerdote Urias e manda ele fazer um altar igual. Olha onde está a cabeça do rei. Um altar idólatra, ele manda fazer um altar idólatra, sendo que Deus já tinha dado a planta do altar. Salomão já tinha feito o templo. A arca, a tenda que usou no deserto, é a mesma planta que Deus. Agora, o que Acaz faz? Ele profana o mandamento do Senhor. Ele vai e faz um desenho do templo e manda que o sacerdote Urias faça um igual. E ali ele vai fazer as mesmas abominações que fazia na Síria. É o que nós vemos hoje, irmão. As igrejas, eu não gosto de visitar, irmão. Sou chamado a ministrar, eu vou, visito, mas eu tenho que saber onde você visita. Eu visito não para criticar, nem para copiar. É para entender. Eu não me sinto bem, não sou sincero, com o que eu vejo hoje nas igrejas. E eu mais sincero ainda, na minha igreja, na igreja que eu congrego. Imitar outras igrejas é errado. Deus te deu, o Deus permitiu que você abrisse um tempo. Faça tudo seguindo a Bíblia. Não queira imitar ninguém. Hoje existem igrejas pretas, igrejas não sei o quê, igreja de homossexuais. Não faça isso. Se você acha que você visitar aquele lugar vai te fazer mal, vai te contaminar, não vá. Agora, se você está preparado, se a carne está preparada como o Espírito está, vá. Mas não critique. É o que o povo está fazendo hoje. Está indo de igreja em igreja, buscar bênção, buscar profecia. E por isso muitos são enganados. As profecias hoje estão tendo preço, meu irmão. Porque o rei da Síria ajudou a casa na guerra, na luta contra os que levantaram contra ele. Teve o preço. Ele tirou os objetos da casa do Senhor para pagar o ouro, a prata, tirou para pagar o pagamento.
Hoje o que ele está fazendo? Buscando prosperidade, buscando profecias falsas. Você está tirando seu tesouro que Deus deu se alimentar a sua família. Comprar bem. Deus não vende bênção não, meu irmão. Minha irmã. Ela é de graça. De graça receber, de graça dar. Tem pessoas pagando por oração. Está errado quem paga e quem recebe. Hoje tem Pix para oração, Pix para profecia, tem Pix para tudo. É o dinheiro quem tá movendo a obra hoje, cada ganância do homem, é o dinheiro, não o espírito. O homem não está trabalhando para o Senhor por causa do amor que ele tem para com as pessoas e para com Deus e para com si próprio. É por amor ao dinheiro. São homens gananciosos, como os ex que nós temos visto, são todos gananciosos, mentirosos. São pastores falsos, obreiros, falsos padres. Estão envergonhando o Senhor. É necessário que venha o escândalo, diz a palavra. Mas aí é que vem o escândalo. Então, irmãos, vigia. Faça o que é certo. Não faça o que o homem faz. Faz o que é certo, faz o que a Bíblia ensina. Não é caro você ler a Bíblia, não é cansativo. É um momento de paz, um momento de aprendizado. Vamos ler? Então, a casa de Damasco é encontrado com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou seu holocausto e sua oferta de manjares, e derramou sua libação, e espargiu o sangue do seu sacrifício pacífico naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o altar da casa do Senhor, e pôs no alto do seu altar da banda do norte. Tirou até o altar de Deus que estava. É o que nós fazemos. Quando nós procedemos mal, quando nós abrimos, chegamos na casa de oração para criticar, para falar mal de igreja, falar mal do irmão, que foi fraco, que falhou, nós estamos tirando a honra que Deus deu àquela pessoa. Estamos desonrando a Deus, honrando nosso irmão, está fraco na fé, nosso irmão. Que Deus não tem agradado de mim, de você. Deus não tem agrado de você, pastor, você padre, você líder. Porque você está agindo com falsidade, está agindo com mentira. Você não está sendo um líder verdadeiro, como esses reis não foram um rei verdadeiro. O sacerdote, Deus vai limpar a igreja dele. Essa é a mensagem. 2 Reis, capítulo 17. 16, irmão. 2 Reis, capítulo 16. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo, Pai. Pai, que nós venhamos, Pai, através da Tua palavra, abrir o nosso coração para aprender o que o Senhor tem nos ensinado cada dia, Pai. Faça de nós servos e servas fiéis ao Senhor. Servos que têm amor pelo Senhor, que amor pelas vidas, Pai. Que cure, através da Tua palavra, machucado das Tuas ovelhas, Pai. Que limpa o filho das Tuas ovelhas, Pai. Pai, eu coloco Teus filhos, Tuas filhas, minha vida, meu lar, minha parentela nas Tuas mãos. Peço ao Senhor, Pai, que salve, liberta, cura. Nos faça a transformação de dentro para fora, Pai.
O Senhor conhece as lutas, as dificuldades que o seu povo tem passado nessa terra. Pai, que o Senhor venha, Pai, suprir a necessidade, venha apaziguar essa luta, essa tempestade na vida do teu filho e da tua filha. Abençoa cada lar, Pai. Abençoa teus filhos, tuas filhas, abrindo portas, dando saúde, restaurando o lar, resolvendo causas na justiça. Aquilo que for da vontade do Senhor, no tempo e na hora do Senhor fazer, faça, Pai. Para que nós possamos louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, porque nós passamos Cristo. Em breve voltará. Um abraço, irmão Jorge. Ótima terça-feira.